queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de Artes e Teatro. É isso aí, pessoal, essa é a aula 31 e nós vamos falar sobre a subjetividade em cena. Na arte, a importância dada à expressão da subjetividade do artista varia em cada linguagem. E ao longo da história, houve muitas mudanças acerca de qual era o foco principal de cada movimento, pincelada ou palavra. Em alguns períodos, a forma que os artistas criavam buscavam padrões ideais, mas do século XX para cá, o sentimento do artista se tornou fundamental. A qualidade técnica agora se alia à expressão dos medos, das expectativas e dos pensamentos dos artistas, e sua subjetividade se torna o ponto central da criação de cada execução artística. A arte tem sempre um conteúdo subjetivo, gente, algo que atende a nossas necessidades abstratas, algo que não compreendemos de primeira mão, mas sabemos que nos agrada. Então, dessa forma de fazer arte, uma obra, ao mesmo tempo que pode refletir os sentimentos mais íntimos do artista, também reflete a sua visão de mundo e suas impressões sobre o que o cerca. Tudo que acontece à volta de um artista acaba por influenciar a sua obra. Assim acontece na arte contemporânea. E muitas vezes os artistas se unem justamente por terem influências e interesses em comum, gerando movimentos artísticos com os mesmos questionamentos ou formas de expressão. Outras vezes, artistas que nem se conhecem, separados no tempo por anos, produzem obras que por acaso ou por refletir em contextos parecidos, acabam por possuir muitos pontos em comum. É o caso dos autores do chamado Teatro do Absurdo. Teatro do Absurdo, gente, é uma expressão que surgiu no fim da década de 1950 para nomear as obras de alguns atores que produziam textos teatrais com algumas características em comum. Entre essas estava o fato de que as peças tratavam da individualidade como tema central, da subjetividade do ser humano, em conflito com o seu cotidiano e a sua própria existência. O resultado disso eram peças com uma linearidade desordenada, acontecimentos estranhos que pareciam desconexos, daí vem a associação com a palavra absurdo. Mas esses autores não formavam um grupo ou movimento artístico e muitas vezes nem se conheciam. Cada um estava produzindo de forma independente em diversas partes do mundo e por um acaso apresentavam traços artísticos em comum, que se diferenciavam muito da dramaturgia tradicional da época. Essa imagem mostra uma cena do espetáculo Doutor Corpo. Não estranhe, tá, gente? É isso mesmo. Corpo com a letra Q. O espetáculo, criado pelo grupo Imagens de Teatro de Fortaleza, em atividade desde 2001, é biográfico, inspirado na vida e na obra de Corpo Santo, um dramaturgo gaúcho chamado José Joaquim de Campos Leão, que se autodenominou Corpo Santo. Isso mesmo. Com o quê? Sua obra é formada por 17 comédias que foram escritas de uma forma totalmente fora do comum, de maneira extremamente rápida, somente 4 meses, porque nessa época o autor esteve internado em uma instituição psiquiátrica e produziu quase sem parar, alternando momentos de lucidez e confusão mental por causa de sua doença. Algumas dessas peças foram escritas em poucos dias e até mesmo em poucas horas. Dá pra acreditar? Isso é que é loucura, hein? Assim, seus textos são frutos de uma espontaneidade. Têm uma estrutura desordenada, são repletos de situações sem preocupação com a linearidade, não tem conexão nas atitudes dos personagens, uma extrema doideira mesmo. E as temáticas, na maior parte de sua obra, eram críticas à sociedade da época, também às relações familiares e à corrupção. E apesar de as peças aparentarem terem sido criadas de forma embaralhada e desordenada, mais tarde revelaram estar repletas de críticas sociais condizentes com o contexto da época. Essa característica também é bastante forte nos demais autores do Teatro do Absurdo.
E aí, por esse conjunto de características, a obra de Corpo Santo, depois de descoberta em 1966, foi considerada precursora do teatro do absurdo. 100 anos após ter escrito sua obra, 3 de suas peças foram encenadas pela primeira vez na cidade de Porto Alegre: As Relações Naturais, Eu Sou Vida e Não Sou Morte e Mateus e Mateusa. Mas foi somente em 1968, gente, que o autor foi reconhecido pela grande repercussão dessas montagens no 5º Festival Nacional de Teatro de Estudantes no Rio de Janeiro. Num dia como os outros, numa cidade comum e tranquila, um fato transforma a rotina dos moradores: a passagem de um rinoceronte pelas ruas. A surpresa é grande, e nos dias que seguem começam a surgir outros rinocerontes. Pouco a pouco, os cidadãos daquele lugar vão descobrindo que são as próprias pessoas que estão se transformando em rinocerontes. No começo, são repudiados, mas aos poucos a moda pega e passa a ser normal e até desejável ser um rinoceronte. O que passa a ser anormal e considerado estranho e feio é o aspecto humano. Um único personagem resiste a essa epidemia: Béranger. Essa é a sinopse da peça O Rinoceronte, que por meio da metáfora de pessoas que se transformam em rinocerontes, Eugênio Ionesco, um dos mais importantes do chamado teatro do absurdo, critica o comportamento das pessoas e as relações entre elas. Por meio de metáforas de pessoas que se transformam em rinoceronte, Ionesco critica o que considerava a alienação coletiva da sociedade, em que as pessoas agem sem questionar os próprios comportamentos, deixando-se levar por opiniões ou imposições dos outros. E aí, você conhece um rinoceronte? Ou você é um rinoceronte? Então é isso, pessoal. O teatro do absurdo foi a designação criada em 1961 pelo crítico húngaro radicado na Inglaterra. Ele tentou sintetizar uma definição que agrupasse as obras de dramaturgos de diversos países, as quais, apesar de serem completamente diferentes em suas formas, tinham como ponto central o tratamento inusitado de aspectos inesperados da vida humana. Essas obras estavam focadas em questões existencialistas e tentavam expressar o que acontece quando a existência humana é tida como sem sentido ou sem propósito, resultando na dissolução das comunicações. No teatro do absurdo, gente, a incerteza e a solidão humana são traduzidas por procedimentos que fazem uso de elementos conhecidos como situações banais, frases feitas, gestual cômico ou menos usuais, com construções verbais aparentemente sem sentido. Ações sem motivação aparente buscam criar outros universos estranhos, porém se assemelhando ao universo do cotidiano. O teatro do absurdo, gente, mostra que a arte, mesmo quando não intencional, é um veículo subjetivo, e é por ser subjetiva que é capaz de completar o ser humano de forma única. Podemos dizer até que mesmo a pessoa mais insensível pode ser passível de ser acometida por essa sensação, dependendo de um conjunto de fatores subjetivos que faz com que tanto o criador quanto o observador tenham visões diferentes, embora o objeto contemplado seja o mesmo e imutável. Então é isso aí, pessoal. Não esqueçam a atividade do maestro. Tenham uma boa semana, um beijo e até a semana que vem. Tchau!